Vamos agora aprender a segunda operação de transformações lineares planas. Essa operação é denominada de dilatação e contração de um vetor. Qual o efeito dela? Bom, pelo próprio nome dá para imaginar, né? O efeito é aumentar ou diminuir o tamanho do vetor. Então, aumentar ou diminuir o vetor. Esse é o efeito de quando você vai aplicar uma contração e uma dilatação. Lá na reflexão, nós tínhamos 5 casos. Aqui, nós temos 3 casos. Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é quando você realiza dilatação ou contração na direção do vetor. Então, o que faz essa operação? Vamos fazer da mesma forma que nas reflexões, que a gente procurou visualizar tudo isso no plano cartesiano, e isso facilitou e facilitou muito. Então, suponha um vetor qualquer. Quando você dilata na direção do vetor, você vai aumentar o tamanho do vetor, mas mantendo a sua direção. Ou seja, o vetor não pode ser deslocado nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que manter essa direção. Ah, mas pode mudar o sentido? Pode, tranquilamente. Se o tamanho do vetor aumentar em relação ao original, nós vamos dizer que houve uma dilatação. Mas se o tamanho do vetor diminuir em relação ao original, nós vamos dizer que houve contração. E a imagem do vetor, o resultado final, a gente chama, claro, de T de V. Ok? Então aqui ficou muito fácil de imaginar qual é a lei dessa transformação. Ela pega um vetor qualquer do tipo x e y, tá? Eu estou imaginando aqui um vetor xy, e ela vai aumentar mantendo a sua direção, então ela vai aumentar proporcionalmente tanto o x como o y na mesma intensidade. Essa proporção eu vou denominar de alfa, tá? Então, dilatação na direção do vetor, ou contração, seria multiplicar o efeito tanto em x como em y. Na notação matricial, seria a primeira componente, a primeira linha seria alfa x e 0, e a segunda componente seria a segunda linha, 0 e alfa. Ah, não precisa escrever x, claro. Aqui a coluna já designa x e aqui a coluna já designa y. Isso multiplicado por um vetor xy. Tá. Vale ressaltar uma coisa muito importante, que é em relação ao alfa. Tá? Em primeiro lugar, toda vez que em módulo o alfa for maior que 1, quer dizer, despreza o seu sinal, mas se o valor do alfa for maior que 1, então nós vamos sempre realizar uma dilatação. Então, alfa maior que 1, dilata o vetor. Se por um acaso em módulo o alfa for menor que 1, então ele for 0, alguma coisa, ou uma fração cujo resultado é menor que 1, então o poder dele é contrair o vetor. Mas se acontecer do alfa for igual a 1, o que significa? Significa a identidade. O vetor não sai do lugar, a imagem é ele mesmo. E por final, claro que se o sinal for negativo, isso vai provocar uma troca de sentido, ou uma mudança de sentido. Então, temos aqui a primeira operação dentro de dilatação e contração, que é quando você realiza isso na direção do vetor. Ok? Isso também poderia ser escrito como alfa multiplicando xy. O alfa multiplica todo o vetor. Agora, segunda operação. Eu vou chamar de dilatação ou contração na direção horizontal. Quem representa o horizonte é o eixo x, ou do eixo x. Então, tanto faz. Você pode chamar de dilatação ou contração na direção horizontal ou na direção do eixo x. Vamos ver o que ela provoca? Vamos lá. Temos aqui o plano cartesiano, temos aqui um vetor qualquer de coordenadas x e y, só que se você realizar a dilatação apenas na direção horizontal, então só o horizonte que aumenta ou diminui de tamanho.
Se for uma dilatação, o que significa? Significa que você não pode mexer na parte em Y, que representa o vertical, e você pode apenas alongar ou reduzir o X. Essa seria um exemplo de uma imagem com uma dilatação. Ou essa também seria uma imagem como um exemplo de contração. E claro, se o alfa for negativo, então nós iríamos mudar de quadrante. Vamos visualizar agora a lei, que é o mais importante. Então ela pega um vetor xy e vai levar para o seguinte endereço. Vai multiplicar o efeito de alfa apenas por x. Ok? E vale a mesma coisa que eu já escrevi anteriormente, tá? Se o alfa for maior que 1, dilata. Se o alfa for menor do que 1, ele vai contrair o vetor, tá? Não é comum aqui mudar o sinal, tá? Não é comum. Bom, e na notação matricial, como seria? Pega um vetor xy e vai multiplicar por alfa e 0, e a segunda componente não tem x e o coeficiente de y vale 1. Pronto, essa seria a notação na forma matricial. Agora, vamos para o terceiro e último caso. Quando você dilata... Opa, deixa eu escrever aqui de preto para poder manter, né, a mesma harmonia. Quando você dilata ou contrai na direção vertical. O vertical, claro, é o eixo y, ou na direção do eixo y. Então, vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano para poder fazer essa visualização e vamos verificar o que acontece. Temos aqui agora um vetor de componentes xy, um vetor qualquer, e a partir desse vetor xy nós vamos fazer essa dilatação na direção vertical. Se na direção vertical, agora quem não pode sair do lugar é o x, tá? Então o x tem que se manter constante. Se for dilatado, vai aumentar o tamanho do y, tá vendo? Só o y que muda, afinal é na direção dele. Isso seria um exemplo de uma dilatação. E uma contração, se reduzir o tamanho do y. Essa seria um exemplo de uma imagem com contração. Fácil, né? E a lei correspondente? Ela pega um vetor xy, não mexe no x, é só a direção vertical, e o y vai multiplicar por alfa. Já na notação matricial, a matriz correspondente seria, primeira componente é a primeira linha. O coeficiente de x é 1 e não tem y. A segunda correspondente seria a segunda linha, não tem x e o correspondente de y é alfa. Temos aqui, então, a lei que representa a dilatação na direção vertical. Novamente, se o alfa for maior que 1, dilata. Se o alfa for entre 0 e 1, né, for menor do que 1, contrai. Não é comum multiplicar por sinais negativos essas duas últimas operações, ok? Então aqui finalizamos dilatação e contração.